Quando a Bíblia nos fala sobre o fruto do Espírito Santo, ela nos mostra não apenas as ramificações ou manifestações do Espírito, que é um fruto só, mas ela também nos diz que se somos de Cristo, esses efeitos aparecerão na nossa vida, esses resultados, esse fruto vai aparecer na nossa vida de forma natural. E uma das características, uma das formas de demonstrar que somos de Cristo e que, de fato, o Espírito Santo domina a nossa vida, é que a nossa carne está sob domínio. Domínio próprio, por exemplo, o fruto do Espírito, tem a ver com isso. E Paulo vai repetir isso no verso 24 de Gálatas capítulo 5, quando ele diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Então ele diz, olha, crucificou, matou, tirou a força, tirou a energia, tirou a capacidade de domínio da carne. Isso significa crucificar a carne. É o exercício do domínio próprio. E se Paulo está enfatizando isso outra vez, isso só evidencia o como é importante nós permitirmos que o Espírito Santo nos leve ao domínio próprio, para que a nossa carne seja subjugada. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, nos versos 19 e 20, ele diz, olha, eu estou crucificado com Cristo. Obviamente não era algo literal, ele não estava dizendo que ele estava numa cruz de madeira, mas ele estava dizendo que a sua carne estava crucificada com Cristo. Por isso ele conclui dizendo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida não é mais minha, a vida é dele. A minha velha vida morreu, a minha carne perdeu a força. Agora o que eu vivo é a vida que agrada a Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz, olha, eu subjugo a minha carne e eu torno essa carne minha serva. Ela não será minha senhora, ela não vai mandar em mim, ela estará debaixo da minha autoridade. Eu é que terei domínio sobre ela. A Bíblia diz que nós temos três grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E muitas vezes nós olhamos como três que atuam até independente, ou às vezes até juntos. E muitas vezes quando alguém pergunta qual o pior inimigo, algumas pessoas podem dizer, o pior inimigo é o diabo. Mas eu digo com certeza que o pior inimigo que nós temos não é o diabo e não é o mundo. Tanto o diabo quanto o mundo só poderão usar aquilo que nós disponibilizamos para eles. Aquilo que é a nossa vulnerabilidade, o pecado não tratado na nossa vida, a carne que ainda domina. Então o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, a nossa carne. Porque se a nossa carne estiver debaixo do domínio do Espírito Santo, o diabo não tem poder sobre ela. Se a nossa carne estiver sob domínio, controle, subjugada pelo Espírito Santo, o mundo não vai ter influência. Mas se a carne não estiver dominada, se a carne não estiver controlada pelo Espírito Santo de Deus, se a nossa carne, os nossos impulsos carnais não estiverem sob o domínio do Espírito de Deus, o diabo vai ter força e o mundo vai ter influência. Então a grande questão e o grande segredo que ele coloca é isso. Se nós somos de Cristo, a nossa carne precisa estar crucificada. Se assim fazemos, se assim decidimos, o diabo e o mundo não terão força contra nós, porque o domínio da nossa vida será do Espírito de Deus.